Isso está na nossa zona de autonomia relativa. Quantas e quantas mortes estão sendo evitadas à noite, porque você vê a traseira do caminhão a partir de uma lei e de um kit. Outro exemplo, como diminuir a mortalidade infantil? Simples, reforma agrária, distribuição de renda, elevação do nível cultural da mãe, saneamento básico, tudo coisinhas simples, imediatas, não é, gente? O que a Pastoral da Criança divulga? Pouquinho de sal, pouquinho de açúcar, pouquinho de água, na proporção certa, você faz o soro caseiro e quantas milhares de vidas estão sendo salvas. Notem, nós não resolvemos o problema da infância. É preciso reforma agrária sim, etc, etc. Mas enquanto isso, nós estamos lutando na nossa zona de autonomia relativa. O Betinho contava a história do céu e do inferno. O sujeito vai visitar o inferno. O que é o inferno? Tem comida, mas as pessoas estão morrendo de fome. Por quê? As pessoas têm um defeito no braço. Quando pega a comida cai do outro lado, não consegue trazer na boca. Ele vai visitar o céu. Por incrível que pareça, as pessoas têm o mesmo defeito no braço. Tem comida e as pessoas estão alimentadas. Mas como? Porque eu não consigo pôr na minha boca. Mas se o outro sentar do meu lado, eu consigo pôr na boca dele. E se nós fizermos um círculo, todos se alimentam. Ou seja, nessa parábola do Betinho, o céu não é você viver uma situação idílica, é você poder lidar com as suas contradições. Ou seja, no nosso caso, poder usar um pouco a sua zona de autonomia relativa. Eu não consigo dar todo o passo, mas alguns passos eu posso dar já. Pare, passagem impossível. Será que é impossível mesmo? Ou eu consigo fazer alguma coisa? Mesmo na prisão mais fechada, sempre há um grau de liberdade. Por exemplo, qual o significado que eu vou dar à minha prisão? Qual o uso que eu vou fazer do meu tempo livre? Não tem régua, não tem compasso, eu deixo de desenhar? Não, eu uso a cadeira para isso. Professor, pelo amor de Deus, o senhor está propondo isso como política pública? Não, de jeito nenhum. Notem, eu estou lá no sindicato, estou lutando pelos meus direitos, estou me organizando politicamente, mas enquanto isso, para não privar os meus alunos, eu uso a minha zona de autonomia relativa. Não sei se todo mundo viu esse vídeo, está no YouTube. Cai a árvore, todo mundo fica amaldiçoando. O garoto desce, começa a empurrar a árvore. Ele não tem força física para empurrar a árvore, mas ele está usando a sua zona de autonomia, ele pode fazer isso. Ao usar a sua zona de autonomia relativa, ele provoca não uma força física, mas uma força moral. Outras pessoas vêm, vão lá ajudar e de fato a árvore é removida. Ou seja, nós temos aí a possibilidade não só do trabalho individual, mas sobretudo o trabalho de grupo, trabalho em equipe. Você sabe que no ser humano, 1 mais 1 é sempre muito mais do que 2. O que a gente pode fazer já? Notem, qual é a minha preocupação aqui? Estava dizendo, muitas vezes os professores acham que não podem fazer nada, não conseguem ver a sua zona de autonomia relativa. Eu coloco aqui algumas pequenas práticas só para provocar vocês, o sentido é só de provocação mesmo. O que eu quero dizer? Existem coisas que, se o professor quiser avançar, ele pode fazer já. Se nós tivéssemos tempo, nós poderíamos pegar muitas práticas que vocês fazem. Isso que está aqui foi colhido de práticas que eu faço, que os colegas fazem. Eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5 lâminas, só para... Isso aqui lá no site tem na parte textos e companhia, tem uma lâmina que chama possibilidades. Isso aqui está lá, só para vocês terem uma ideia. Mas qual é o meu objetivo aqui? É só para dizer isso, né? Tem coisas que nós podemos fazer já. Por exemplo, não tratar aluno por apelido. Isso é alguma coisa que qualquer professor, em qualquer região do país, pode fazer já. Uma questão de respeito, de vínculo, assim por diante, né? Essa é a ideia. Nada muito sofisticado,
só para resgatar no professor a sua potência, né? A sua alegria, portanto. E vai até o votar conscientemente, o exercer a autocrítica. Ok? Então essa é a ideia. Eu sou capaz. Eu não posso tudo, mas tem muitas coisas que eu posso. E se eu me articular ao outro, nós podemos muito mais. Portanto, ocupar essa zona de autonomia relativa. É aquilo que o Paulo Freire falava, o inédito viável. Os gregos tinham pelo menos 2 termos para tempo. Eles falavam cronos e kairos. Cronos é o tempo corrido, o tempo do relógio, digamos assim, o tempo físico. Kairos é o tempo oportuno, o tempo da visitação. Aqui, cronologicamente, a gente não consegue dizer tudo que quer dizer e vocês também dizerem tudo que vocês querem dizer. Então, eu espero que a gente possa fazer uma experiênciazinha de Kairos, de um encontro significativo. Estamos buscando essa escola que articula o saber com o sabor. Estamos falando, basicamente, do trabalho da professora, do trabalho do professor. Lembrando que tudo começa na educação infantil, né, gente? Graças a Deus, o Brasil tem acordado para a importância da educação infantil. Estamos falando do professor necessário na construção da cidadania ou da nova cidadania. Essa educação de qualidade democrática para todos. Nessa busca de superação dessa situação limite fundamental que eu falei, que é essa situação de limite do ser ou não ser professor, eu trago aqui pequenas e grandes alegrias da docência. Sobre as pequenas, eu nem vou falar, porque são pequenas. Tem gente que se satisfaz com isso. Acho lamentável, mas onde é que começa para mim? Começa aqui. Nós somos uma das profissões com maior credibilidade social. Nós estamos sempre entre as 2, 3 profissões que a sociedade mais acredita, junto com médicos e com bombeiros. Apesar de tudo que fizeram com o professor, a sociedade ainda confia na palavra do professor. Acho que esse é um elemento muito importante para nós. Segundo aspecto, o relacionamento humano. Nós trabalhamos com gente. Tem pessoas que trabalham com dinheiro, pessoas trabalham com papéis, pessoas trabalham com gasolina. Nós trabalhamos com gente. Nós estamos com 27, 28, 29 anos. Os nossos alunos estão sempre chegando com 6, 7 anos. Nós estamos com 35, 36, 37, 38. Os nossos alunos estão sempre chegando com 13, 14 anos. Ou seja, se você for esperto, você vai se aproveitar de uma fonte da juventude que tem o tempo todo ali do teu lado. Se realimentar humanamente. Vocês sabem que tem grandes publicitários que não deixam de dar aula. Não pelo dinheiro que eles ganham, que para eles nada significa, mas para não perder o contato, como eles chamam, com as novas gerações, entre aspas, com o sangue novo. Professor, trabalhar na base do relacionamento humano significa ser pai, ser mãe, ser psicólogo. Não é isso, gente. Isso é muito importante. Eu não sou pai, eu não sou mãe, eu não sou assistente social, eu não sou psicólogo, eu não sou padre, eu não sou pastor. Eu sou professor. Só que tem um detalhe. Eu escolhi uma profissão muito complexa. Então, eu não sou assistente social, mas
Quem não for capaz de cuidar do outro, não pode ser professor, tem que ser ajudado. Estou me referindo à educação infantil ou à pós-graduação? Aonde é importante cuidar do aluno? Na educação infantil ou na pós-graduação? Todos, gente. Vocês sabem o estrago que certos orientadores fazem com seus orientandos, porque não cuidam dos seus orientandos. Eu não sou psicólogo, só que eu escolhi uma profissão que tem uma dimensão psicológica que eu preciso dominar. Eu não sou padre, eu não sou pastor, só que a educação tem uma dimensão transcendente que eu preciso dominar. E não é necessariamente a transcendência religiosa, é a transcendência no sentido de ir além dos próprios interesses, ter uma visão maior de mundo. Eu não sou pai, não sou mãe, e nem devo tentar ser. Só que o magistério, assim como toda função educadora, exige a maternagem e a paternagem. A maternagem não é maternidade. Maternidade está ligada ao aspecto físico, biológico. A maternagem é essa capacidade de você acolher o outro profundamente. De você, metaforicamente, oferecer o útero para o outro. Quem não for capaz de acolher o outro, não pode ser professor, tem que ser ajudado. Notem, isso nada tem a ver com gênero, com questão de masculino e feminino. Essa é uma função psicanalítica do educador. Eu não sou pai, e nem devo tentar ser. Mas a psicanálise nos diz que não pode ser educador quem não for capaz da paternagem. Quem não for capaz de ser o porto seguro, a norma, a tradição, com T maiúsculo, a referência, a interdição. Portanto, eu escolhi uma profissão muito complexa. Não é ser esses elementos, pai, mãe, psicólogo, mas desenvolver esses outros aspectos. Agora, tudo isso porque eu trabalho com o ser humano. Outro elemento essencial do trabalho do professor, o conhecimento. Eu lembro uma amiga, ela dizia, eu adoro ser professora porque 7h30 da manhã eu estou trabalhando com duas coisas que eu adoro nessa vida, gente e literatura. Não é? Então, o conhecimento o tempo todo, o que implica processos de aprendizagem contínua, de formação contínua, o que traz muito prazer. E, por fim, um dos prazeres, uma das alegrias mais específicas do magistério, que é propriamente a alegria do ensino. Em primeiro lugar, essa experiência radical de ser, digamos assim, coautor da criação. Rubem Alves disse, o professor assim não morre jamais. De certa forma, nós estamos dando continuidade a esse processo de criação do ser humano. O prazer de ensinar, o prazer de ver o outro crescer com a nossa mediação. Vocês sabem, por mais que a gente goste do João Vitor, nós não podemos aprender pelo João Vitor. No entanto, o João Vitor pode aprender com a minha ajuda, com a minha mediação. Isso traz uma alegria, um prazer muito grande. E por fim, o prazer, a satisfação de ter uma atividade com altíssima relevância social. Nós estamos falando simplesmente da continuidade da espécie no sentido cultural, que é a nossa base, né? Nós somos seres histórico-culturais, para além de biológicos, somos também biológicos, mas para além disso, o que nos diferencia é que nós somos histórico-culturais e nós fazemos essa tarefa, que é a educação, que é o outro nome da humanização, através do ensino. Eu sou professor, eu faço educação através do ensino. Tem pessoas que fazem educação de outras formas, né? Então, e o ensino, essa educação, você sabe, o próprio Congresso está discutindo o tempo todo isso, é a base para a cidadania, é a base para a democracia. A democracia não vive sem participação. A participação leva à decisão. E para que o sujeito possa decidir, ele tem que ter acesso crítico às informações. Então, a escola tem um papel absolutamente fundamental. Isso, portanto, possibilita um grande sentido para a vida do professor. Às vezes o professor, naquela situação limite,
ele vê que um aluno não está aprendendo. Aí o que ele diz? Ou você aprende ou vai ficar sem intervalo. Vou te mandar para a diretoria. Vou chamar teus pais. Vou te encaminhar para um psicólogo. Vai ser reprovado. Ou você aprende. Então, o que nós estamos buscando, essa postura, é justamente esse compromisso da escola com os processos de aprendizagem. Ou seja, enquanto o aluno não aprendeu, nós entendemos que nós, enquanto escola, não conseguimos ainda cumprir a nossa função social. Daí todo o cuidado em relação à escola, todo o cuidado em relação ao professor, para que ele possa cumprir essa função social, nós estamos vendo, tão bonita, mas tão complexa. Essa aqui aparece lá naquele que eu falei para vocês no site. Vem um legal aqui. Não sou pai, não sou mãe, não sou tia também. É isso mesmo, né? Olha o que diz esse menino, gente. É um menino multirrepetente. A professora foi buscar em casa, que ele estava se ausentando da... Olha o que ele fala para ela. Eu só venho para a escola... Na verdade seria, eu só vou, mas foi o jeito que ele falou. Eu só venho para a escola se você me aprender a ler. Olha que incrível, gente. Ele não diz, se eu aprender a ler, puxando para si a responsabilidade. Ele não diz, se você me ensinar a ler, jogando para a professora a responsabilidade. Olha a preciosidade. Se você me aprender a ler. Esse menino, gente, é um vigotskiniano. Vocês estão rindo? Tem alguém que sabe russo aqui? Até hoje não achei ninguém. Eu não sei como é que pronuncia. Eu estou pronunciando o Buchenier, como se lê. Você sabe que quando o Vygotsky se refere a processo de ensino-aprendizagem, no russo não tem essa distinção. A palavra que ele usa é Obuchenier. Tanto é que você pega o mesmo texto do Vygotsky, dependendo do tradutor, num texto aparece ensino, no outro texto aparece aprendizagem, no outro texto aparece ensino-aprendizagem. Eu não sei se vocês costumam usar o Traduca, sabe aquele tradutor? Traduca com 2 Ks, lá do Google, lá coloca a Traduca, é muito legal. Coloque lá no Google, no Traduca, português, ensino, manda traduzir para o russo, o que vai aparecer? Obuchenier. Coloque lá no Traduca, aprendizagem, manda traduzir para o russo, o que vai aparecer? Até hoje aparece Obuchenier. Ou seja, é o mesmo... O que significa isso, gente? É um processo em que as pessoas se implicam, né? Lembra do Paulo Freire? Pedagogia do Oprimido, página 79, lá em cima, estão lembrados? Pelo menos na minha edição é assim, ninguém educa ninguém. É gozado, eu sempre achei que uma pessoa educava a outra. Bom, se ninguém educa ninguém e as pessoas são educadas, já sei, cada um se educa sozinho. Aí o Paulo Freire vem dizer, tampouco ninguém se educa sozinho. Não é possível. Se ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, como é que as pessoas são educadas? Aí vem o famoso salto dialético. As pessoas se educam em comunhão, mediatizadas pela realidade.